Começando aqui uma live, faz tempo que eu não faço, vai ficar gravado aqui. E hoje eu vou falar justamente sobre uma decisão que manteve, uma decisão que manteve o homem, que no caso é um candidato ao concurso público da polícia, porque ele omitiu informação. Ele não falou sobre esse fato. Então ele, na verdade, saiu na investigação de vida pregressa, vamos assim dizer, na parte social dele. Mas eu vou falar aqui sobre 3 pontos desse caso, contextualizar aqui na parte aí de tanto da Lei Maria da Penha quanto de violência doméstica. Então vou falar esses 3 pontos principais, porque essa decisão, ela na verdade é uma decisão que a gente chama de parte administrativa de concurso público, né? Porém, ela só está existindo, né? A grande polêmica dela, a grande questão é pela condenação, porque o homem foi condenado no processo de violência doméstica. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, da importância disso. Então, vou falar sobre 3 pontos. Meu nome é Felipe Ribeiro, eu sou advogado criminalista, sou sócio da Ribeiro Veio Advogados e faz muito tempo que eu não faço live e vou fazer essa primeira live aqui. Eu fiz uma caixa de perguntas, vou até, se você ainda quiser ver, se tiver aqui dentro das 24 horas, vai estar lá no History. Teve algumas perguntas feitas que eu vou falar depois, que eu vou fazer uma semana de violência doméstica. Então nessa semana eu vou estar respondendo, porque tem coisas aqui que eu vi que é de casos específicos, mas vai fugir um pouco aqui do assunto. Então eu vou buscar aqui falar sobre esses 3 pontos e se der tempo no final, que vai ser breve, que eu vou responder 2 perguntas da caixa de perguntas. Então vamos lá. O tema é decisão que manteve uma exclusão de candidato de concurso público da polícia porque ele agrediu uma ex-mulher. E eu vou falar aqui de três pontos principais. O primeiro dele é esse tipo de coisa, ou seja, esse tipo de decisão, ele atinge a quem? E se tiver processo criminal em curso? E a importância da defesa em um processo criminal de violência doméstica. Então eu vou falar sobre esses pontos aqui. Então vamos lá começar. Primeira coisa, a decisão, ela atingiu uma pessoa porque ele se omitiu de falar. Ele tem um momento no concurso público, você fala se tem algum processo contra você e qualquer tipo de coisa que foge da normalidade. E contra ele não tinha somente processo, mas tinha um processo concluído, ou seja, transitado em julgado. E quando isso acontece, realmente a pessoa, vamos assim dizer, não é inocente, ela é uma condenada, ou seja, não tinha ainda recurso naquele processo de violência doméstica. E por conta disso foi maior ainda a gravidade. Então, aqui é o primeiro ponto, né? Vai atingir a quem? Ou seja, é porque beleza, a gente tem esse caso dele, mas vai atingir a quem em outro caso, em outro processo? A grande verdade é que vai atingir, tá? Principalmente aqui eu vou falar dos casos de violência doméstica, que atinge muito pessoas inocentes. Então, todo processo criminal transitado em julgado, pode ser que, por exemplo, nesse caso aqui da polícia, pode ser que a própria polícia não aceite. Então vai caber recurso, que foi exatamente o que ele fez. Então ele contratou advogado, foi lá buscar os direitos dele. Mas mesmo assim a justiça não deu nem em primeiro grau, nem em segundo grau, que no caso está no juizado. E o que acontece? Ele poderia simplesmente ter falado, talvez ajudaria, talvez. Mas o que vai atingir aqui, o que você tem que entender? Se você tem um processo contra você e ele transitou em julgado, é o grande problema para você. Então, por isso que tem a importância da defesa, e eu vou falar no terceiro ponto sobre isso.
Aí aqui o segundo ponto, se tiver processo criminal em curso. Então aqui eu tô falando que é o seguinte, acontece o que se tiver algum processo criminal em curso, no caso contra você, contra qualquer pessoa. Olha, nesse caso aqui do concurso público, pode sim também te reprovar, tá? Mas tem entendimentos que precisa de fato transitar em julgado. Foi o caso que aconteceu, por isso que foi assim, meio que sem muita dúvida, né? Então não abriu muito questionamento. Mas se ainda não transitou em julgado, se ainda está discutindo a questão, pode ser que a pessoa seja inocentada. Então, tem isso, então você tem que saber. Independente se está no inquérito, assim, o importante também numa fase de concurso público é falar a verdade. Então, se está numa fase de inquérito, se está numa fase aí de investigativa, se está numa fase aí que a gente chama de do processo mesmo, correndo ação penal, aí você tem que fazer o quê? Se preocupar com a defesa, que vai ser o nosso terceiro ponto. Então, você tem que ficar muito ligado, porque é muito comum mesmo, a pessoa não se preocupar com isso. E é importante a pessoa saber o seguinte, enquanto o processo está correndo, o processo criminal, tem-se a presunção de inocência. Então, com a presunção de inocência, você não vai ser o quê? Considerado condenado, tá? Então, é muito importante saber disso, que enquanto o processo continuar, você vai ser considerado inocente. E mesmo que o processo acabar e você for condenado, senão na lei não teria o que a gente chama de revisão criminal. Então, assim, claro que depois da pessoa ser condenada, ela é considerada, vamos assim dizer, condenada de fato, né? Ou seja, não tem dúvidas com relação a isso. Mas mesmo assim, olham bem, mesmo a pessoa condenada, pode ser que tenha uma chance de um erro e pode-se ter uma revisão criminal para rever todo aquele julgamento. E o terceiro ponto aqui, nossa live é breve, primeira live aí de muito tempo, da defesa, a importância. Tem importância fazer essa defesa? Por tudo que eu falei aqui, já dá para saber que não só tem importância, como é importantíssimo. Porque num caso desse daí do concurso público, o que ia acontecer? Simples, a pessoa ia falar sem medo e ela era inocente. Então, se por acaso a banca examinadora excluísse o candidato, como fez nesse caso, ele ia para a justiça e teria uma chance muito maior de êxito. Sendo que ele não teve, justamente porque ele já era condenado com o que a gente chama de trânsito em julgado. Então ele quase conseguiu. Vamos assim dizer, se não fosse o trânsito em julgado, talvez ele teria até conseguido reverter a questão. Mas ele não reverteu, porque não tinha, ou na verdade tinha o trânsito em julgado. Então ele perdeu a oportunidade. Outra que, como é um concurso da polícia, tem na própria decisão que ele não faz jus, vamos assim dizer, com o concurso que ele pode passar, entrar lá dentro. Então ele não faz jus porque ele tem condutas comprovadas, ou seja, não foi inocentada, que ele realmente ele agrediu a ex-mulher dele. Agora vamos supor que ele estava com um processo ali, esse processo está ativo. Passou aí, a gente sabe que os processos demoram. Vamos supor que o dele demorou 1 ano porque ele não se importou. Mas se ele tivesse recorrido, tivesse subido para o tribunal, depois para o Superior Tribunal de Justiça, enfim, feito embargos, feito apelação, feito recurso especial, agravo, tudo que fosse possível. E esse processo demorasse 4 anos. Talvez, no dia que ele fosse fazer a prova, assim, ele passou na prova, tudo estava lá na parte, essa parte aí da parte de investigação social, e ele falasse, não, eu tenho um processo aqui, só que eu sou inocente, e eu tenho a presunção de inocência, enfim, talvez, não que ele falaria isso, mas fica subtendido. Então, se tivesse dado problema, ele poderia ir para a justiça, e a chance dele ganhar seria muito grande. Agora, como transitou em julgado, e ele tinha aí uma condenação transitada de julgada, que não caminha mais recurso, que ele realmente vai ter que cumprir a pena, provavelmente já está cumprindo a pena, seja ela uma pena de prisão ou não, no caso não deve ser, porque ele está fazendo concurso, inclusive passou. Então, o que é
importante a pessoa saber? É que, primeiro, ele, nesse caso específico, ele não poderia ter mentido. Porque pelo menos se ele falasse, poderia ter reprovado, mas o grau de, assim, de proporção que o juiz, no caso dele, poderia analisar seria melhor do que ele se omitiu. Poxa, se estão perguntando, é uma prova para a polícia. Primeiro, já demonstra má fé. Segundo, que é uma questão de violência doméstica aí que o próprio juiz falou, né? O juiz de segundo grau, ele falou que é uma conduta reprovada para o tipo de concurso, reprovável para o tipo de concurso que ele queria passar, que é o da polícia. Então, tem todas essas questões. Agora, sim, uma coisa que é importantíssima é saber o seguinte: a defesa é importante. Então, muitas vezes a pessoa não está nem aí, não contrata advogado ou vai para a defensoria, ou contrata o advogado que ele vai atuar só no primeiro grau e depois... Porque, assim, a partir do segundo grau, se não fizer nada, se o advogado não fizer nada e tudo, e, claro, se não for contratado por isso, o processo vai transitar em julgado muito rápido. Isso pensando que ele poderia ter uma reversão, né? Então, é muito importante. Por isso que, assim, eu quero destacar aqui da importância de uma defesa no processo criminal, que às vezes não é... as pessoas não veem. Então, vejam aqui que teve uma consequência real, que é o quê? Reputacional, que tirou a chance da pessoa ser concursada, ou seja, poderia ser o concurso da vida dela. Às vezes é o sonho. Então, é importante saber tanto disso, né, quanto, claro, da importância da Lei Maria da Penha e saber cumpri-la, ainda mais se a pessoa quiser ser concursada, ainda mais em concurso da polícia. E, de fato, tem sim uma razão. Como é que a pessoa vai ser policial com uma atitude dessa, no sentido de que foi condenado e provado e acabou o recurso e ele não fez mais nada porque não poderia, eu não sei se ele foi até o final ou não, mas estou exemplificando aqui porque muitos casos aparecem no escritório que a pessoa não faz nada. Aí, deixando claro aqui, pessoal, teve gente que fez algumas perguntas, só que elas foram um pouco fora desse contexto, mas eu vou estar fazendo vídeo sobre isso. Aí eu sei que tem gente que quer que eu responda a DM para a mensagem direta, mas a gente não faz isso. Se você quiser alguma coisa nesse sentido, tem o link na minha bio, se for aqui no Instagram, que você vai ver que você pode entrar em contato com a minha equipe, que ela vai falar com vocês, tirar qualquer dúvida. Eu não consigo, mas a minha equipe consegue. E você vai ver também no link, lá na minha bio, que eu tenho um curso lá sobre violência doméstica. Está sendo concluído, mas eu já deixei aberto. Então, fica à vontade se você quiser saber os pormenores. Então, saiba tudo sobre violência doméstica. É o intuito de ser bem simples e fácil. Eu praticamente falo como surgiu a lei. Falo da parte internacional de direitos humanos. Depois eu leio a lei. Analiso a lei junto com quem está ali, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então eu vou de cabo a rabo ali na lei. E é isso. Espero ter gostado aí dessa live. Foi a primeira aqui. Vou fazer aqui da melhor forma, ver melhores formatos. E em breve vai ter a Semana da Violência Doméstica, que eu vou tratar só sobre temas de violência doméstica. E é o que pega no calo aí, tanto dos clientes que eu tenho, quanto das dúvidas que vêm. Porque quando o bicho pega, por exemplo, aí, às vezes a pessoa não deu importância. Mas quando o bicho pegou, perdeu uma oportunidade. Então não sei quanto que um policial ganha, mas vamos colocar um valor líquido de R$ 5.000. Se fosse um concurso de agente, eu não sei. Mas imagina, a pessoa perdeu R$ 5.000 vezes 12, vai dar R$ 60.000 líquido. Ou seja, isso muda a vida da pessoa. E às vezes é o sonho dela. Isso eu tô falando inicial, tá? Pode ser mais, eu não sei. Então imagina, mudou a vida da pessoa. Poderia ter mudado a vida da pessoa e não mudou. Por um vacilo. Vacilo de vida, é claro. E outro vacilo que, poxa, por que... Eu não sei se foi o caso, tá? Mas eu vejo muitos casos acontecendo da pessoa não fazer a defesa no tempo certo. Então é isso, eu vou melhorando aqui, tá? E qualquer dúvida, alguma coisa assim, o que eu posso fazer? Normalmente eu não respondo ali a mensagem direta e tudo, não consigo. Mas, se for uma dúvida que a gente possa fazer, eu vou estar respondendo ela em vídeo.
Agora, com relação a, poxa, um caso real e tudo que eu quero saber, que eu vi que aqui que tinha, o que você vai fazer? Você entra no link da minha bio, você vai entrar em contato, então vai ter alguém da minha equipe, do escritório, que a gente vai ver se realmente é algo para uma atuação e tudo, aí a gente vê. Ou se for simplesmente uma dúvida, tá? Mas eu não consigo tirar dúvidas reais sua, porque aí eu ia ficar só tirando dúvida, mas não tem problema. Podem fazer a pergunta e se você estiver no YouTube ou TikTok, veja uma forma aí, no TikTok também tem o link e no YouTube eu vou buscar colocar na descrição aqui o link também para você entrar em contato. Então é isso e até a próxima.